Desafio do BMAP. Qual é o 70º termo dessa sequência? 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13. Quem aí consegue solucionar o desafio de hoje? A sequência crescente 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13 consiste de todos os inteiros positivos que são potências de 3 ou somas de potências de 3 distintas. Encontre o 70º termo dessa sequência. Na lista dada, o primeiro termo é o 1, o segundo termo é o 3 e assim diante. O problema é proposto por Bruno Holanda, professor da Universidade Federal de Goiás, e Samuel Feitosa, professor da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigado por fazer esse exercício aí, muito bom. Vamos lá. Todos os termos dessa potência são construídos com potências de 3 ou somas de potências de 3 distintas. Então, vamos escrever isso aqui. Ó. Por exemplo, eu vou pegar as potências de 3 em sequência. 1, 3, 9, 27. Eu vou trabalhar primeiro com essas. Todos os números eles vão ser construídos da seguinte forma. A gente pode usar a potência ou não usar na soma. Certo? A gente vai fazer uma soma de potências. Todos os números são feitos somando essas potências. Aí a gente pode usar ou não usar a potência. Por exemplo, o primeiro número é 1. 1 é igual a 1 mais 0. Então, como que a gente pode escrever 1 com as potências de 3 que tem aqui? A gente vai usar esse 1, vai usar, e não vai usar os outros. Beleza? Como que a gente vai construir o 3? O 3, que é o próximo número, eu estou vendo os números da sequência, ó, fiz o 1. Como que a gente faz o 3? A gente não vai usar o 1 e a gente vai usar o 3, porque 3 é igual a 3. Ótimo, né? Então, matamos aqui o 3. E o 4? Como que a gente pode construir o 4 como soma desses números? 4 é igual a 3 mais 1. Então, a gente vai usar o 1 e o 3 e não vai usar o resto. Se tivesse mais termos aqui, percebam que a gente não ia usar também nenhum. Ia usar só esses dois. Entenderam a lógica por trás disso aqui? A gente pode usar ou não usar cada potência. Vamos escrever mais um número aqui. O 9 é muito manjado, vocês já sabem como faz, né? Só usar o 9 e não usar o resto. Vamos ver as outras um pouquinho mais difíceis. O 10 é 9 mais 1. Você vai usar o 9 e vai usar o 1. E o resto você não vai usar. E o 12? O 12 é 9 mais 3. Você vai usar o 9 e o 3. E o 13, você vai usar o 1, o 3 e o 9. Porque isso vai dar 13. E não vai usar o 27 nem o outro. Tá, onde você quer chegar com isso? Para eu escrever os números que vão de 1 até 27, eu posso simplesmente pegar essa lista de potências e aí eu vou decidir usar ou não usar cada um. Então, por exemplo, eu posso usar ou não usar o 1. Quantas possibilidades eu tenho para o 1? 2. Eu posso usar ou não usar o 3. Quantas possibilidades? 2. Eu posso usar ou não usar o 9? 2. E o 27? 2. Quantos números eu tenho que ter entre o 1 e o 27, então? 2 possibilidades de usar o 1, 2 de usar o 3, de usar ou não usar, né? Usar ou não usar. 2 formas, 2, 2, 2, 2, que é igual a 2 elevado a 4, que é igual a... Opa, desculpa. Quantas formas eu tenho de construir os números até o 27? Aí vem um porém aqui, ó. Eu vou deixar o 27 aqui. Para construir os números até 27, você vai usar todas as potências aqui até o 9. O último número que você vai construir usando as potências de 9, qual que é o maior... Vamos pensar outra coisa aqui. Qual é o maior número que a gente pode construir com umas potências? A gente tem do 1 até o 9. O maior número é usar todas. Então, eu vou multiplicar todas por uma. Ou eu vou usar todas, né? Eu estava usando essa notação aqui, ó. Eu vou usar o 1, o 3 e o 9. Qual é a maior que a gente pode construir? É 1 mais 3 mais 9, que dá 13. É o maior número. Em seguida, qual que é o próximo número? O próximo número tem que usar uma nova potência, que é o próprio 27. Então, do 1 até o 27, quantos números a gente pode escrever? A gente pode escrever todas as combinações que usam ou não usam o 1, o 3 e o 9. São 8 números, são 2 elevado ao cubo, que são 8 números.
Só que percebam uma coisa, até o 27 vão ter 8 números. Só que a gente vai descontar um deles, que é esse aqui. Certo? Isso aqui é uma possibilidade que a gente está considerando. A gente está considerando usar ou não usar. Então, não usar nenhum número é uma possibilidade que a gente está contando. Então, a gente tem que remover ela da nossa conta, porque ela não vale. Só que aí, agora a gente removeu essa e a gente vai adicionar uma, que é o próprio 27. A gente vai pôr o 1 no 27 e 0 no resto. A gente vai usar só o 27. Então, do 1 até o 27, a gente tem 2 ao cubo, que é usar ou não usar 1, usar ou não usar 3, usar ou não usar 9, que é 2 vezes 2 vezes 2 ao cubo, menos uma possibilidade. Essa uma possibilidade aqui é a que tem só zeros, que não pode usar, mais uma possibilidade, que é a de usar apenas o 27 isolado. Entenderam? Então, 2 ao cubo, menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1, e sempre vai ter esse menos 1 mais 1, dá 0. Então, é 2 ao cubo números. Então, assim, o 27 é qual potência de 3? 27 é 3 ao cubo. Então, entre 3 elevado a 0, que é 1... Ó, vamos lá. Entre o 1 e o 27, a gente tem 8 números. O 1 é a potência 0. O 27 é a potência 3. 3 elevado ao cubo. 3 elevado a 3. Então, do 3 elevado a 0 até o 3 elevado a 3, a gente tem 2 elevado a 3 números. Então, até a potência 3, a gente tem 2 elevado a 3 números. Aí, a pergunta que ele fez foi, qual é o 70º termo? Qual é o termo de número 70? Pô, a gente tem que dar uma olhada nessas potências aqui e ver quais são menores que 70, né? Vamos ver. As potências de 2, porque a gente sabe que, por exemplo, se a gente pegar... Quantos números a gente pode escrever entre 3, só para completar o argumento aqui, entre 3 elevado a 0 e 3 elevado a 0? A gente tem 2 elevado a 0 números, né? Essa é a lógica, que é igual a 1. Tem um número. E 3 elevado a 0 é o próprio 1. Tem um número aqui. E de 3 elevado a 0 até 3 elevado a 1, quantos números a gente pode escrever? 2 elevado a 1, que é 2. Temos 2 números aqui. E de 3 elevado a 0 até 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. De 0 até 9, a gente tem que ter 2 ao quadrado números, que dá 4. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. 4 números até o 9. Então, a gente tem que estender isso aqui. Vamos estender. Até 3 ao cubo, a gente sabe que a gente vai ter 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Até 3 à quarta, a gente vai ter 2 à quarta, que é 16. Até 3 à quinta, a gente vai ter 2 à quinta, que é 32. Até 3 à sexta, 2 à sexta, que é igual a 32 vezes 2, 64. Opa, 64 já está perto de 70. 3 à sétima seria 2 à sétima, que é 128. 128 passou de 70. Então, a maior potência aí que a gente tem é o 3 à sexta, que é menor que 70, que chega mais perto, é o 64. Então, a gente sabe que o termo de número 64 da nossa sequência é o 3 elevado a sexta. E quem que é 3 elevado a sexta? Eu vou até deixar assim, ó, com igual. A gente está escrevendo os números assim, ó, 3 a 0, 3 a 1. Deixa eu escrever ele aqui embaixo. Vamos lá. A gente quer o 70º termo e a gente sabe que o termo de número 64 é o 3 a sexta. Vamos lá, a gente tem o 3 a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, 3 elevado a 4, 3 elevado a 5, 3 elevado a 6. O número de posição 64 é o 3 elevado a sexta, que é a gente usar o 3 elevado a sexta e não usar nenhum dos outros para somar. Pergunta: qual é o próximo número dessa sequência? O menor possível é a gente usar o 3 a sexta e usar o 3 a 0. 3 elevado a 0. E o segundo menor é usar o 3 elevado a 1. E não... E o próximo é usar o 3 elevado a 1 e o 3 elevado a 2. E o próximo
é usar o 3 elevado a 2 e não usar nenhum outro. Se vocês forem olhar, isso aqui vai seguir uma sequência binária. Aí a pergunta que vocês têm que responder aqui é o seguinte. A gente tem entre 70, o termo 70 e o 64, 6 termos. A gente pode usar aquele mesmo argumento, 6, quantas potências de 2 cabem até 6? Porque é o número de casas que a gente vai ter que usar para ter 6 termos. Aí vocês vão ver que 6, a maior potência que cabe ali é 2 ao quadrado, que é 4. E aí vão faltar 2. E aí depois vocês vão ver que aí de 4, 6 menos 4 é 2. E o 2 se escreve como 2 elevado a 1. O número que vocês vão precisar usar, o último da sequência, vai ser esse aqui, que vai multiplicar 3 elevado a 1, 3 ao quadrado e 3 à sexta. Uma forma de ver aqui um pouco mais rápida é o seguinte. Tá, a gente está usando esse número aqui. Eu não vou usar nenhuma potência, ou seja, eu vou multiplicar por zero todas elas. Eu não vou colocar o sinal de multiplicação aqui só para simplificar a ideia. Eu não vou usar nenhuma dessas potências, eu vou usar o 3 à sexta. Qual é o próximo número? Eu vou usar o 3 à sexta e o 3 a 0. Qual é o próximo? Eu vou usar só o 3 a 1. Qual é o próximo? Eu vou usar o 3 a 1, 3 a 0 e 3 a 1. Então aqui, ó, esse é o termo 64. Esse é o 74º, 75º, 66, 67, 68, 69 e 70. Vou fazer na mão aqui. O seguinte é usar apenas o 3 ao quadrado, depois usar o 3 ao quadrado e o 3 a 0, e depois usar o 3 elevado a 1 e o 3 ao quadrado. Essa é uma forma de você ver a sequência dos termos, né? Você vê qual que é o menor termo seguinte, que pode ser usado nessa escrita. Então, vai ser esse termo aqui, ó. Esse termo, então, o termo de número 70 é qual termo? É o 3 à sexta, que a gente viu que é o termo 64. E aí, se a gente continuar contando os termos em ordem crescente, a gente viu que a gente vai ter que somar nele 3 ao quadrado e 3 a 1. Esse é o termo 70. E aí a gente tem que fazer a conta. O que é 3 elevado a sexta? 3, 9, 27, 81, 243. Eu estou multiplicando por 3. Isso é 3 elevado a 1, 3 ao quadrado, 3 ao cubo, 3 à quarta, 3 à quinta, 729, 3 à sexta. 729 mais 9 mais 3. 9 mais 3 é 12. 729 mais 12 é 741. Então, o nosso 70º termo é o 741. Bom, eu não sei se essa parte final aqui eu consegui explicar bem. Para quem já sabe números binários, vocês vão perceber que a própria maneira de escrever o número binário que está faltando é o próprio termo que a gente vai usar na sequência. Ó, entre 70 e 64, faltam 6 termos. 6 é igual a 4 mais 2, que é 2 ao quadrado mais 2 elevado a 1. Isso em binário é 1, 1, 0. Em base 2. Base 2. Em binário. Então, a gente sabe que depois do 3 à sexta, o sexto número que vai vir é o 1, 1, 0. Então, a gente tem que multiplicar as potências de 3 por 1, 1 e 0. Quais potências? 3 a 0, 3 elevado a 1 e 3 elevado a 2. Então, a gente vai multiplicar 3 elevado a 0 por 0, 3 elevado a 1 por 1 e 3 elevado a 2 por 1. Que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. Porque o sexto termo da sequência, escrevendo os números apenas com base 3, eles vêm exatamente em contagem binária, que é o seguinte: você vai usar ou não usar o primeiro, usar ou não usar o segundo, usar ou não usar o terceiro.
e você quer o sexto termo. Contando dessa forma, a contagem vai ser exatamente igual à posição binária. Tem um outro conteúdo acessório aqui que vocês podem usar para enxergar isso, que é o seguinte. Por exemplo, para escrever os números até 3 elevado ao cubo, a gente pode usar os elementos 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2. Certo? Com isso aqui a gente vai escrever todos os números que vão até 3 elevado ao cubo, menos o próprio 3 elevado ao cubo, né? E aí o negócio é o seguinte: esse conjunto tem 3 elementos. Quantos subconjuntos esse conjunto tem? Ele tem 2 elevado a 3 menos 1 subconjunto. Então, se a gente pegar o número de subconjuntos que esse conjunto tem e somar com o próprio 3 ao cubo, a gente vai ter 2 elevado a 3 elementos. Então, a gente sabe... E esses subconjuntos representam o quê? O uso ou não uso das potências de 3, certo? O que são os subconjuntos aqui? A gente pode escrever os subconjuntos da seguinte maneira. A gente pode usar ou não usar o elemento. Por exemplo, o nosso subconjunto pode ter o 3 elevado a 0 ou pode não ter. Só existem essas duas possibilidades. A mesma coisa para o 3 elevado a 1 e a mesma coisa para o 3 elevado a 2. Então, quantas formas a gente tem de construir esse subconjunto? A gente tem duas possibilidades para o 3 elevado a 0, que é ter ou não ter, duas para o 3 a 1, duas para o 3 a 2. São quantos? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantos elementos tiver? Tem 3 elementos? Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes é 2 elevado a 3. Menos 1, que é o próprio conjunto. E é isso. Então, vocês podem associar esse conteúdo com... Tem várias maneiras de enxergar. Uma das maneiras é essa aqui, é você ver pelos elementos do conjunto. Você falar assim, poxa, eu consigo escrever todas as potências de 3 usando uma combinação dos elementos de um conjunto que tem todas as potências de 3. Você vai chegar a 2 elevado a n elementos, e aí depois você vai fazer a contagem dos elementos seguintes, e aí, ordenando crescentemente, você vai ver aquele negócio da base 2 lá, que eu falei. Esse é um jeito de fazer o exercício. O outro é enxergar essa relação da base 2. Essas ferramentas elas acabam sendo correlatas, né? Elas têm uma conexão. Bom, eu não sei se eu consegui explicar muito bem. Se você teve dificuldade em alguma coisa que eu expliquei, fala para mim nos comentários, por favor. Se você gostaria que eu fizesse algum conteúdo relacionado a bases binárias ou a contagem de elementos de conjuntos, ou mais exercícios nesse estilo com sequências que envolvem contagem de termos, manda para mim nos comentários que eu posso produzir conteúdo relacionado a isso para vocês. Até mais!